Bom dia, nono ano. Eu sou o professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje eu quero que vocês peguem o livro de vocês de Gênero, Leitura e Análise e abram na página 18, tá bem? Pausem o vídeo, vão lá, pegam o livro de Gênero, Leitura e Análise e abram na página 18. E o que é que a gente vai trabalhar aqui na página 18, pessoal? Vamos ver aqui. Temos aqui sobre artigo expositivo e artigo de divulgação científica, certo? Artigo expositivo e artigo de divulgação científica. A gente viu já nas últimas aulas da gente, estudamos sobre esse assunto. E agora vamos ler um texto sobre eles e vamos ver algumas questões sobre eles, tá bom? Vamos ler os dois textos, texto 1 e o texto 2. Por enquanto não vamos responder o questionamento, tá bem? O questionário que não vamos responder por enquanto, tá bem? Então vamos lá. Fome e desperdício de alimentos. Esse é o título, né? Aí temos um textozinho embaixo. Milhares de pessoas no mundo todo passam fome. Entretanto, o desperdício de alimentos acontece desde sua produção até na nossa cozinha, demonstrando a necessidade de se rever conceitos e atitudes em relação a essa situação. Claudette Likes Penteado. Claudette Leaks. Não sei, vamos lá. A fome é um problema que assombra grande parte dos habitantes do planeta. E, para solucioná-la, essa questão, não basta aumentar a produção de alimentos por intermédio da ampliação da área plantada ou pelo aumento de safras, fazendo-se necessário que se tomem atitudes relacionadas também com o controle dos desperdícios. O ciclo de desperdício de alimentos começa no campo, continua no transporte, na armazenagem e na comercialização, para se fechar na cozinha do consumidor. Enquanto isso, milhares de pessoas padecem na fome e na miséria. Outro sim, faz-se necessário aqui fazer um parêntese entre a relação fome e desperdício de alimentos, visto que, mesmo se fossem tomadas medidas de controle como parte de uma política agrícola, além de uma campanha para melhor utilização no preparo e no consumo de alimentos, não estaria assegurado um maior acesso desses gêneros aos famintos. Isso porque o custo e o consumo de alimentos dependem de variáveis sociais e de mercado que determinam o acesso da população aos alimentos. São elas a concentração da terra e da renda, o desemprego e as desigualdades do desenvolvimento econômico, agravantes dos mecanismos das iniquidades regionais, todas produtos de um processo de desenvolvimento desigual e excludente para a maioria. Assim sendo, a relação entre desperdício e fome nacional tem sua razão de ser, visto que se acredita ser possível diminuir o preço dos alimentos se essa margem de perdas fosse exterminada dos cálculos de produção, levando a um barateamento dos alimentos. Porém, não se tem a pretensão de resolver o problema da fome no Brasil ou no mundo simplesmente resolvendo a questão dos desperdícios alimentares. Por outro lado, não é possível conceber o desperdício onde a fome ainda existe. O desperdício é um mal que precisa ser combatido por todos e iniciado, preferencialmente dentro da própria casa. Não se conseguem grandes mudanças mundiais apenas pensando-se globalmente, com projetos mirabolantes. Grandes mudanças do comportamento universal começam de forma humilde, com o exemplo próprio. Pensar globalmente
agir localmente. Cada um faz a sua parte e o grande resultado se constrói. Primeiramente, pessoal, o que a gente vê aqui, ó, esse texto aqui está disponível no site. Aí temos o site aqui e já o acesso dele para pegar isso foi no dia 21 de abril de 2015. Temos aqui um artigo de opinião sobre o que? Sobre o que está falando? Sobre a fome, né, pessoal? Fome e o desperdício de alimentos. Mas o contexto daqui não é só isso. Ele também fala que o desperdício desses alimentos não combater o desperdício dos alimentos só não garante que a fome iria acabar, porque ela é gerada por muitos outros fatores, como a desigualdade econômica, o processo de desenvolvimento desigual, ele exclui a maioria do seu processo. E outro detalhe que eu queria que vocês se atentassem a esse texto, pessoal, muito importante, é os conectivos que estão dentro desse texto. Ah, professor, o que são conectivos? Eu não sei o que são conectivos. Pessoal, conectivos são palavras que a gente utiliza para conectar uma frase, ideia, oração, período a outra. Vamos ver alguns aqui para vocês terem uma noção. A gente o primeiro que a gente tem aqui que bate o olho e olha logo é outro sim. É uma palavra que a gente não vê tanto, mas que ele tem um significado bom para o que ele quer dizer aqui. Ó o que ele diz. Ó. Outro sim faz-se necessário aqui fazer um parêntese entre a relação fome e desperdício, certo? O que ele fala é como é necessário a gente fazer isso. Outro sim, tipo, além disso, certo? É isso que outro sim quer dizer. Aí ele coloca logo, depois também tem, começa o outro parágrafo como, isso porque, então, já está dando motivo, ele usou isso porque para já dar essa ideia, ó, visto que é um conectivo que a gente também utiliza bastante. Por que eu estou falando de conectivo? Conectivo, pessoal, tem a ver com redação. Quando a gente estiver aprendendo a redação argumentativa, dissertativa argumentativa, a gente vai ver isso muito mais profundamente. Eu quero só dar uma pincelada por cima aqui para vocês terem uma breve noção e para mais para frente eu poder falar e vocês já, era disso que a gente estava vendo na outra hora. Sim, era disso. Ó, temos outro conectivo aqui, ó, o assim sendo, ó, visto que a gente já viu e temos novamente, né, ó. Por outro lado, que é um conectivo de contrariedade, temos o além do mais, além disso, e etc. Tá bem, pessoal? Era isso que eu queria destacar desse texto, além do que eu falei. Então, pessoal, na página 19 a gente tem mais um texto, certo? Vamos ler o texto lixo hospitalar da página 19, tá bem? Ele vai até a página 20 ainda. O lixo hospitalar termina na página 20. Lixo hospitalar é o título do texto, escrito por Fátima Cristóforo e Janice Veiga. A preocupação com a questão ambiental torna o gerenciamento de resíduos um processo importante na preservação da qualidade da saúde e do meio ambiente. A questão ambiental, mais especificamente a educação em saúde ambiental, tem o papel de determinar e avaliar os problemas ambientais de modo integrado, interdisciplinar e global, sem considerar a existência de fronteiras políticas. As ações para a resolução desses problemas devem ser implementadas a partir do microambiente, casa, rua, bairro, para o macroambiente,
respeitando as singularidades culturais, políticas e religiosas. A questão ambiental está relacionada à produção de lixo resíduo. Quando falamos em lixo, pensamos em material que não presta, que se despreza, é inútil e com sujidade. Tratando-se do ambiente hospitalar, acreditamos que todo o lixo produzido é contaminado. Na leitura, encontra-se definição de lixo: tudo o que não presta e se joga fora, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. O resíduo é definido aquilo que presta, aquilo que resta de qualquer substância, o resto. O resíduo de serviço de saúde, RSS, necessita de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. Essas definições mostram a relatividade da característica inservível do lixo, pois para quem o destaca pode não ter mais serventia, mas para outros pode ser matéria-prima de um novo produto ou processo. Por isso, a necessidade de se refletir o conceito clássico e desatualizado de lixo, considerando os serviços de saúde só uma pequena parte dos resíduos derivados da assistência, necessita de tratamento especial. Uma adequada segregação diminui significativamente a quantidade de RSS contaminado, impedindo a contaminação da massa total dos resíduos gerados. É responsabilidade dos serviços de saúde o gerenciamento de todos os RSS por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais desde o momento de sua geração até sua extinção final, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Tá bem, pessoal? Então, esse texto aqui já dá-se a entender que ele é um trecho de um artigo científico, pessoal. Certo? Por quê? Porque ele não traz aqui uma opinião do que a autora acha que é, do que ela acha que é certo, entenderam? Ele traz o que é lixo hospitalar, destrincha como ele deve ser considerado e tenta trazer uma solução para um problema, certo? Ele tenta solucionar um problema. Qual é o problema? O lixo hospitalar e como ele é encarado, como ele é visto. Esse é o problema, certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos dois textos que a gente viu para exemplificar aquele assunto que a gente já aprendeu também. E peço também para que vocês assistam um filme, tá bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse filme. O filme é um filme da Pixar, uma animação que se chama Divertidamente. Quero que vocês assistam e, por enquanto, só assistir, tá bem? Depois eu vou pedir para que vocês façam com o conhecimento que foi gerado a partir da visão do filme. Mas por enquanto é só assistir, tá bem, pessoal?
Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.